Olá você, continuando, vamos ler Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos 1 ao 20, que dizem: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Esse texto é um texto muito maravilhoso sobre os ensinos de Jesus para fortalecer a fé com o conhecimento da palavra de Deus, daqueles que são discípulos de Jesus. E também é uma oportunidade para quem quer informações valiosas sobre como seguir a Jesus de maneira correta. Começa assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Os escribas e fariseus, pessoas que estavam tinham vivência com a lei, com a escrita da lei, estudavam a lei de Deus, o Pentateuco, os escritos da lei de Deus, os 10 mandamentos. E os fariseus eram um grupo de israelitas, tido como separados, tido como zelosos,
Por isso que eles se acharam com a autoridade suficiente para perguntar a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Eles observaram, né, que os discípulos não lavavam as mãos quando comiam pão. E eles queriam achar alguma coisa contra Jesus, estavam incomodados, porque Jesus ensinava a lei com palavras e obras. E eles, aqui diz, escribas e fariseus de Jerusalém, né? Eles eram de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, a cidade do grande rei. Eles achavam que eles que tinham essa autoridade de ensinar o povo, não estavam satisfeitos e não achavam defeito em Jesus. Então eles observaram que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos e afirmaram que os discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciãos. Anciãos eram também líderes religiosos, junto com os escribas e fariseus. Jesus respondeu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, eles estavam incomodados com os discípulos porque transgrediam a tradição dos anciãos. Mas eles cometiam coisa pior. Eles transgrediam o mandamento de Deus. Eles disseram que os discípulos transgrediam a tradição dos anciãos quando comiam sem lavar as mãos. E Jesus mostrou para eles que eles transgrediam a lei de Deus por causa dessa tradição. Porque a lei dizia: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. E o que eles faziam contra esses mandamentos? Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Ou seja, os líderes do templo, os religiosos, recebiam as ofertas das pessoas. Animais para o sacrifício, bolos, as ofertas, as primícias. Então eles diziam para as pessoas: se você tiver um bem, e se seu pai estiver doente, sua mãe estiver passando necessidade, e você tiver que escolher entre ajudar sua mãe e seu pai e dar a oferta para o Senhor, dê a oferta para o Senhor. Mas o mandamento de Deus, ele diz: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Noutra parte, a Bíblia diz que aquele que não cuida da família, considerado pior do que aquele que não crê em Deus. Pior do que o incrédulo. Por isso que o Senhor está mostrando que, enquanto eles disseram que o discípulo transgrediu a tradição dos anciãos, porque comiam sem lavar as mãos, aqueles religiosos, eles transgrediam a lei de Deus, o mandamento de Deus, que era para honrar o pai e a mãe, e não maldizer o pai ou a mãe. Por isso que Jesus disse: mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Eles achavam isso, que aquele, se ele der a oferta para o Senhor, não precisa mais honrar o pai ou a mãe. Aí Jesus diz: e assim, fazendo assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, que é de honrar pai e mãe, e não maldizer pai e mãe. Hipócritas, Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
Ou seja, não são preceitos de Deus. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ou seja, aqui o Senhor Jesus considera os homens uma parábola, como se fossem plantas, né? Então, aqueles que procuram aprender a verdade de Deus, o Evangelho do Senhor, de maneira verdadeira, eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, né? Então, não depende se é inverno ou se é verão, aquela árvore está com folhas verdes, porque ele está alicerçado na rocha, que é a palavra de Deus. Mas tem pessoas que se baseiam a sua vida em ensinos que não são de Deus, em doutrina de homem, em ensinos falsos, e essas são consideradas como árvores que não foram plantadas por Deus. Aqui entendemos que tem árvores que foi plantada por Deus, ou seja, aquelas pessoas que ouvem e aceitam a verdade de Deus, a palavra de Deus. E tem árvores que não foram plantadas por Deus, que estão baseadas em ensinos errados, ensino da mentira, do diabo ou ensino de homem. E para essas pessoas, que o Senhor considera como planta, diz assim Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não é cortada, porque quando a árvore é cortada, a raiz fica no solo. Mas Jesus diz aqui que ela será arrancada, ou seja, a árvore toda, inclusive as raízes, será arrancada. Ou seja, porque é como uma planta que Deus não plantou. Aquele planta permanece para sempre. A que Deus não planta será arrancada. Né? É por isso que tem a parábola do trigo e do joio. Né? Foi plantado o joio no meio do trigo. O joio cresceu. O joio amadureceu. Agora, ele só foi arrancado na colheita, né? Então, nem toda planta que é plantada é uma planta de Deus, espiritualmente, ou seja, nem todos que dizem que são de Deus, são de Deus. Aí Jesus continua, versículo 14: deixai-os, são os condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. São condutores cegos. Imagine a pessoa ser guiada por um cego. Não tem como garantir que a pessoa vai seguir o caminho correto. Ou seja, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aqui dá a entender que tem pessoas que deixam ser guiadas por cegos. Tem pessoas que sabem que aquelas pessoas, os seus líderes, estão ensinando errado. E elas deixam ser guiadas por aqueles que estão ensinando errado. Entendeu? Como é que a pessoa vai descobrir que o líder está ensinando errado? Quando ele prega e não vive o que ele prega. No primeiro dia pode não descobrir, o segundo dia, mas aquele que prega e não vive o que prega, em algum momento vai ser descoberto. E se a pessoa está sendo guiada por um líder, um líder espiritual, que não vive o que prega, no dia que ele descobrir que aquela pessoa não vive o que prega, ela tem a obrigação de abandonar aquele líder, porque senão ela vai ser considerada um cego sendo guiado por outro cego. E aí a responsabilidade, se a pessoa souber que está sendo guiada por uma pessoa, por um cego espiritual, se a pessoa está sendo guiada por uma pessoa, que esse cego aqui não é cego, um cego na prática, um cego
estritamente falando, mas é um cego espiritual. É uma pessoa que se diz líder espiritual, mas não tem a verdade de Deus. Ele não tem a visão de Deus. Não foi escolhido por Deus. É esse aqui que é o significado de cego aqui nessa parábola. Jesus disse, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, né? Então, se a pessoa descobrir que aquele líder espiritual não tem a verdade de Deus, não está ensinando a verdade, ele tem a obrigação de abandonar aquele cego, porque se ele ficar, vai ficar conscientemente sendo guiado por uma pessoa que não está sendo ensinado por Deus, não está vivendo de acordo com o ensino de Deus. E aí ele vai ficar por conta própria, entendeu? E aí é como Jesus disse, ambos cairão na cova. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, versículo 15, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem entender? Aí ele continua, ainda não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Né? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, Jesus está falando do homem espiritual, não é do material. Evidentemente, ninguém vai se alimentar com as mãos sujas, né? Pegar um alimento com a mão suja. Ninguém vai comer alimento contaminado. Não. Ele vai ter os devidos cuidados higiênicos. Mas aqui, quando Jesus fala que o que entra pela boca não faz mal, é o conhecimento da palavra de Deus que entra no homem espiritual. Esse que não faz mal, né? Mas quando ele fala sai da boca, procede do coração. Ele está falando do homem espiritual. Por isso que ele disse, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, né? Então, está aqui, que sai do coração, a pessoa planeja no seu coração. E como é que esse coração, por que esse coração, a pessoa que tem um coração mau, por que ela chega a ter um coração mau? Por que ela tem um coração mau e produz dentro desse coração maus pensamentos, produz mortes, produz maldade, produz adultério, produz prostituição, produz furtos, produz falsos testemunhos, produz blasfêmias, falsidade. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem perder tempo ouvindo os ensinos da palavra de Deus, que ensina o caminho do céu. Elas não querem, e se ela não ouve a palavra de Deus, ela não sabe qual é o caminho correto. Se ela não sabe qual é o caminho correto, ela fica vulnerável a acompanhar o caminho mau, a ser influenciado por outros ensinos. O primeiro passo, então, para que do seu coração não saia maus pensamentos, mortes, adultério, é ouvir a palavra de Deus. O segundo passo é obedecer o que a palavra de Deus ensina. Aí, se obedecer o que a palavra de Deus ensina, o coração vai ser, o seu coração vai ser cheio do ensino correto. Aí ele vai desestimular a produção de maus pensamentos, a produção de mortes, de adultério, de falsidade, de mentira, de prostituição, de falsos testemunhos, de roubos, de furtos, de blasfêmias, e vai agora, do coração cheio da palavra de Deus, vai ser cheio de amor, cheio de perdão, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de domínio próprio, e vai produzir os frutos do Espírito Santo, que vai glorificar a Deus, beneficiar a si próprio e beneficiar o seu próximo. Por isso que Jesus falou no versículo 20, são estas coisas, coisas erradas, que contaminam o homem, que sai do coração, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, ou seja, não contamina o homem espiritual, né? Então, que Deus abençoe você com essa palavra tão maravilhosa do ensino de Jesus aqui
dos primeiros versículos do capítulo 15 de São Mateus. E que Deus te abençoe e te guarde neste momento e te fortaleça e te dê cada dia bênçãos materiais e espirituais, e que você seja uma pessoa agradecida a Deus por isso. E eu vou orar por você. Meu Deus, eu te agradeço por esta palavra tão maravilhosa, por essa oportunidade que estou tendo de glorificar e bendizer o teu nome aqui. Estamos aqui para te servir, para te louvar. Eu te peço uma bênção por essa pessoa, Senhor, que está assistindo, ó Pai, agora esta mensagem, para, Senhor, que essa mensagem, Senhor Deus, seja uma mensagem, Senhor Deus, de bons efeitos, bons frutos para esta pessoa, para a vida dela e dos que lhe cercam. Eu te glorifico, te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.